Hoje falaremos sobre um assunto que talvez traga um pouco de inquietação, que é a base do nosso trabalho, a base científica para o trabalho pedagógico. Como profissional da educação e pesquisadora da qualidade na educação, eu sempre abordo temas como a formação docente, com o foco, né, no impacto que a formação docente tem no nosso trabalho pedagógico. E não é novidade para ninguém que a nossa formação inicial, ela é inicial, como o próprio nome diz, ela não é completa. Então a gente precisa, e nenhuma formação é completa, principalmente se tratando de um trabalho pedagógico. Então a gente precisa estar continuamente se aperfeiçoando, né, melhorando as nossas concepções, aperfeiçoando, complementando, pesquisando, para que nós tenhamos condições de desenvolver bem o nosso trabalho. E aí nós vamos de encontro a uma situação que é historicamente discutida, historicamente revolvida, que é a situação das condições docentes. Então, diante do trabalho pedagógico, nós precisamos enfrentar diferentes situações que dificultam o trabalho científico, né, um trabalho de base. Eu digo isso, sim, na educação básica, começando lá na educação infantil, nós precisamos instigar os nossos alunos a necessidade da pesquisa, a necessidade do confronto, da comparação, da reflexão, da análise, porque se nós não trouxermos para as nossas crianças pequenas essa necessidade de sempre confrontarmos o que nós estamos vendo, de compararmos, de fazermos as perguntas, não é, que movem os diferentes resultados, nós estaremos trabalhando para uma geração apática. E aí a gente fica numa situação de desigual, né, de competitividade realmente bem além daquilo que as tecnologias nos oferecem. Então nós encontramos em salas de aulas alunos com um nível de informação muito acelerado, mas informações não de cunho científico na maioria das vezes, informações que estão fazendo com que as mentes dos nossos alunos, o uso excessivo de telas, e isso ninguém precisa mais discutir, né, já é cientificamente comprovado, o uso das telas tem feito com que uma verdadeira apatia, né, uma preguiça mental, uma névoa mental se consolide nas mentes dos nossos alunos, e aí vem a nossa atuação como forma de combate a esse tipo de situação. E aí, quando a gente não tem um trabalho científico de movimento, de densificar, de buscar, de questionar, de fazer com que o estudante se sinta vivo e motivado para fazer a pesquisa, não é? Nós terminamos por contribuir com a continuidade de uma geração mental, vou colocar esse termo, que não está a favor do desenvolvimento próprio. Eu não estou falando só da nação. Se não há desenvolvimento individual, não há desenvolvimento coletivo. Então precisamos desenvolver nos nossos estudantes, nos nossos alunos, o hábito de questionar, de pesquisar, de investigar, de averiguar e de comparar, porque isso faz com que eles se interessem por novos conhecimentos. Então é muito importante, quando eu trago um conteúdo acadêmico para a minha sala de aula, que faz com que os estudantes se interessem. Então, quando eu proponho um desafio, quando eu proponho uma vivência, quando eu proponho um experimento, os estudantes eles precisam ter isso, né? Aprender a fazer. Quando a gente pensa nos pilares da educação, um deles, e eu creio que o que é mais... não posso dizer que nenhum deles é mais importante do que o outro, mas se torna, né, um dos momentos
mais prazerosos da educação, que é quando a gente põe a mão na massa, é quando a gente consegue fazer, é quando a gente consegue realmente concretizar, né, todo o conhecimento abstrato naquilo que a gente produziu. E essa concretização do conhecimento faz com que os estudantes se despertem para algo. Eu sou capaz, eu tenho habilidade. Eita, desta forma eu consigo fazer. Então, quando a gente pensa na pesquisa como força motriz para o conhecimento científico, a gente precisa entender que as condições docentes são básicas, mas com muito pouco a gente consegue resultados interessantes. Então, quando nós temos condições docentes para trabalhar, e isso parte, não precisa ter laboratórios de pontas, né? Que eu acredito que todas as escolas brasileiras necessitam de uma estrutura de primeira qualidade, mas não se trata apenas da estrutura, se trata também de uma disposição mental para fazer com aquilo que a gente já tem. E o que é básico é que nós tenhamos, no mínimo, salas de aulas que nos favoreçam o momento, né, do coletivo, mas a gente precisa, antes de tudo, pensar em nós mesmos, até que ponto eu estou disposto, até que ponto eu consigo propor, até que ponto eu mesma ou eu mesmo estou trabalhando na minha condição de propor desafios como esses. Porque se eu não me questionar, se eu também não refletir, se eu também não pesquiso, eu não posso exigir do outro. Mas nós, professores, somos, não é, pesquisadores por natureza, estudiosos por natureza, pela natureza da nossa formação, pela natureza da nossa profissão. Então fica aí mais essa dica, né, que nós tragamos para as nossas escolas uma situação de movimento em busca do conhecimento, a ponto de que adolescentes e crianças se sintam instigados, querendo estar na escola, porque é o momento no qual eles vão aprender a fazer muito mais do que o que têm feito. Então fica aí a nossa reflexão deste vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você concorda comigo ou você discorda, deixa aqui o teu comentário, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz com que a corrente do bem-estar professor se multiplique para que nós possamos discutir sobre nossa profissão e sobre os nossos desafios cotidianos, tá ok? Um grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau.